Jerusalém está em chamas, ano 605 a.C. O som de metal contra metal, gritos, choro, o cheiro de fumaça misturado com sangue. As tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabam de fazer o impensável. Eles invadiram a cidade santa. O templo de Salomão, a casa de Deus, está sendo saqueado. Cálices de ouro, candelabros sagrados, tudo sendo carregado como troféu de guerra. E no meio do caos, entre os prisioneiros arrastados acorrentados pelas ruas, há um grupo de jovens, adolescentes, filhos da nobreza de Judá. Um deles se chama Daniel. Ele não é profeta ainda, não tem visões celestiais, não interpreta sonhos. Neste momento, Daniel é apenas um garoto de 15, talvez 16 anos, vendo sua cidade desmoronar, seu templo profanado, sua identidade roubada. Porque quando chegarem à Babilônia, vão mudar o nome dele, vão tentar mudar o que ele come, o que ele veste, o que ele acredita, vão tentar apagar quem ele é. Daniel decide algo naquele momento, algo pequeno, quase insignificante. Ele decide que mesmo em terra estrangeira, mesmo como escravo, mesmo sem poder, ele não vai se contaminar, nem que seja apenas na escolha da comida no prato. Ele não sabe ainda, mas essa escolha em algo tão pequeno está abrindo uma porta para algo gigantesco, porque Deus está prestes a mostrar a esse garoto exilado o destino de todos os impérios da terra. E vai mostrar 2 vezes, da mesma história, mas de ângulos completamente opostos. E quando você entender por que Deus fez isso, você nunca mais vai olhar para o poder humano da mesma forma. 3 anos se passam. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram treinados na corte babilônica. Aprenderam a língua, a literatura, a ciência caldeia, mas não abriram mão de quem eram, e Deus honrou isso. A Bíblia diz que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do reino. Mas então acontece algo que muda tudo. Segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei tem um pesadelo. Ele acorda no meio da noite, suando frio, o coração disparado. E ele sente no peito que aquele sonho não era comum. Aquilo era uma mensagem. Mas quando tenta lembrar, a imagem desaparece como névoa. Ele convoca todos os sábios da Babilônia, magos, astrólogos, feiticeiros, adivinhos, e faz uma exigência absurda: me digam o sonho que eu tive, e depois me digam o que ele significa. Os sábios ficam em choque. Majestade, nenhum rei jamais pediu isso. Isso é impossível. Conta-nos o sonho e daremos a interpretação. Mas Nabucodonosor não aceita. Ele sabe que, se contar o sonho, qualquer charlatão pode inventar uma interpretação. Ele quer prova, ele quer certeza. E então vem o decreto: se vocês não me disserem o sonho e o significado, todos serão despedaçados. E suas casas serão transformadas em monturos de lixo. Pânico, terror. Os sábios imploram, mas não adianta. E Daniel está incluído na sentença de morte, porque ele faz parte dos sábios do reino agora. Se ninguém revelar o sonho, ele morre. Seus 3 amigos morrem. Todos os conselheiros morrem. Mas Daniel não entra em pânico. Ele vai até o comandante da guarda e pede uma coisa simples: tempo. Apenas um pouco de tempo. E então ele faz algo que os magos de Babilônia nunca fizeram. Ele ora. Ele e seus 3 amigos se ajoelham e clamam ao Deus de Israel, ao Deus que vê o invisível, ao Deus que conhece o oculto. E naquela noite, enquanto Daniel dorme, a resposta vem. Deus revela o mistério. Antes de eu te mostrar o que Daniel viu, eu preciso que você faça algo. Se você quer entender como Deus enxerga a história humana, como ele vê os impérios que parecem invencíveis e as potências que dominam o mundo agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque o que Daniel recebeu naquela noite não foi apenas a resposta para salvar a própria vida. Foi o blueprint, o mapa completo da história humana do começo ao fim. E isso inclui o tempo em que você está vivendo agora. Nos comentários escreva de qual cidade ou país você está assistindo. Eu quero saber até onde essa mensagem está chegando. Agora vamos ver o que Deus revelou. Daniel acorda, vai direto ao rei e fala com uma convicção inabalável. Nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago pode revelar ao rei o mistério que ele pediu.
Mas há um Deus nos céus que revela mistérios, e ele quer mostrar ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. E então Daniel descreve o sonho. Nabucodonosor estava olhando, e de repente, diante dele, apareceu uma estátua, enorme, imponente, brilhante, aterrorizante, a imagem mais gloriosa que ele já tinha visto. E ela era feita de metais preciosos, de cima para baixo. A cabeça era de ouro puro, reluzente, majestosa, perfeita. O peito e os braços eram de prata, forte, sólido, mas já não tão valioso quanto o ouro. O ventre e as coxas eram de bronze. Resistente, amplo, mas inferior à prata. As pernas eram de ferro, duro, inflexível, brutal. E os pés eram uma mistura estranha, ferro e barro, força misturada com fragilidade. E enquanto Nabucodonosor olhava para aquela estátua gigante, de repente, sem que ninguém tocasse, uma pedra se desprendeu de uma montanha, cortada sem auxílio de mãos humanas. E aquela pedra atingiu a estátua nos pés de ferro e barro, e tudo desmoronou, a estátua inteira. Ouro, prata, bronze, ferro, barro, tudo virou pó, e o vento levou como palha, como se nunca tivesse existido. Mas a pedra cresceu, se transformou em uma montanha, e encheu toda a terra. Nabucodonosor está paralisado, porque é exatamente isso, cada detalhe, como Daniel sabia. E então vem a interpretação. Daniel olha nos olhos do rei e diz: Tu, ó Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Deus te deu reino, poder, força e glória. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Depois, um terceiro reino de bronze que dominará toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, que esmagará e despedaçará tudo. 4 reinos, 4 impérios mundiais. Nabucodonosor é o primeiro. Babilônia, o auge da glória humana. Jardins suspensos, muralhas intransponíveis, ouro cobrindo tudo. Depois vem a prata, o Império Medo-Persa, Ciro o Grande, Dário, um império duplo, mais extenso que Babilônia, mas menos glorioso. Depois o bronze, a Grécia, Alexandre o Grande. Em 12 anos, ele conquistou o mundo conhecido, espalhou a língua grega, mesclou culturas, criou o helenismo, e então o ferro, Roma, o império que esmagou tudo, que crucificou povos inteiros, que construiu estradas com o sangue de nações, força bruta, sem misericórdia. E no fim, Roma se fragmenta, ferro misturado com barro, Europa, nações fortes e fracas ao mesmo tempo, tentando se unir, mas nunca conseguindo de verdade. E a pedra é o reino de Deus, não estabelecido por mãos humanas, não construído com espadas ou política, mas que cresce, que avança, que um dia vai encher toda a terra. Nabucodonosor fica maravilhado. Ele cai de joelhos diante de Daniel, reconhece o Deus de Israel, promove Daniel, dá presente, honra os amigos dele. Mas Daniel não dorme tranquilo naquela noite, porque ele sabe algo que o rei não sabe. Aquela estátua era linda, brilhante, gloriosa, mas era a visão humana da história. A forma como os homens veem o poder, como algo dourado, reluzente, desejável. E Daniel sabe que Deus tem outra perspectiva. Décadas se passam. Nabucodonosor morre, seu filho assume e é deposto. Belzazar sobe ao trono, e numa única noite, enquanto faz uma festa blasfema, bebendo vinho nos cálices sagrados do templo de Jerusalém, uma mão aparece e escreve na parede. E Daniel, agora velho, interpreta, contado, pesado, dividido: Teu reino chegou ao fim. Naquela mesma noite, Babilônia cai, a cabeça de ouro é decapitada, e Daniel sobrevive. Ele serve aos persas agora, ao Império da Prata. Ele viu a primeira transição acontecer exatamente como Deus havia mostrado. Mas seu corpo está cansado, sua memória está cheia de reis mortos, de impérios caídos. E então, no primeiro ano de Belzazar, antes mesmo da queda de Babilônia, Deus mostra a Daniel a mesma história, mas dessa vez não como uma estátua reluzente. Dessa vez Deus mostra a verdade por trás da glória. Daniel está deitado, fecha os olhos e começa a sonhar. Mas esse sonho é diferente, é violento, perturbador. Ele vê um mar revolto, ondas se chocando com fúria, espuma, caos. E o mar, na linguagem profética, sempre representa povos, nações, multidões em conflito, instabilidade. E de dentro daquele caos começam a subir criaturas. A primeira sobe rugindo, um leão, mas não é um leão comum. Ele tem asas de águia.
velocidade, domínio aéreo, poder absoluto. Nabucodonosor usava exatamente esses símbolos nos portões de Babilônia. O leão e a águia, mas enquanto Daniel olha, algo acontece. As asas são arrancadas, violentamente. O leão é levantado da terra e posto de pé como um homem, e recebe um coração humano. Daniel sabe o que isso significa. Nabucodonosor, o rei que perdeu a razão, que foi transformado em besta, que comeu capim como boi por 7 anos, até que reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E quando isso aconteceu, ele voltou a ser humano. A cabeça de ouro era, na verdade, um predador selvagem. E então sobe a segunda besta. Um urso enorme, pesado, levantado de um lado, como se estivesse prestes a atacar. E entre os dentes, 3 costelas, ainda sangrando, ainda com carne grudada. E uma voz grita na visão: levanta-te, devora muita carne. Medo-Pérsia, o império duplo. Por isso o urso está levantado de um lado. Um lado era mais forte. Os persas dominaram os medos. E as 3 costelas. Lídia, Babilônia, Egito. 3 grandes nações devoradas sem misericórdia. A prata não era nobre. Era brutal. Agora vem a terceira. Um leopardo, mas não um leopardo comum. Ele tem 4 asas de ave. Velocidade impossível e 4 cabeças, múltiplas mentes, domínio em todas as direções. Alexandre o Grande, velocidade, conquista relâmpago. Ele tinha 20 anos quando começou, 32 quando morreu, e quando morreu, o império foi dividido entre seus 4 generais. 4 cabeças, 4 reinos. O bronze não era civilização, era velocidade predatória. E então, a 4ª besta. Daniel para de falar. Ele tenta descrever e não consegue. Ele só diz: era diferente, terrível, espantosa, extremamente forte, dentes de ferro, unhas de bronze. Ela devora, despedaça, esmaga tudo que sobra com os pés. Roma, o império que não apenas conquistava, que absorvia, que apagava culturas, que crucificava nações inteiras e chamava isso de paz. Pax Romana, a paz do terror. E dessa besta saem 10 chifres, 10 reis, 10 reinos que surgiriam do colapso de Roma. Europa, a fragmentação, as nações que nasceram das cinzas e que ainda existem. Mas então surge algo que faz o sangue de Daniel gelar. Um chifre pequeno nasce depois dos 10 e arranca 3 dos anteriores. Esse chifre é diferente. Ele tem olhos, olhos como de homem, inteligência, estratégia, manipulação, e tem uma boca que fala palavras insolentes, arrogantes, blasfemas contra o Altíssimo. Enquanto esse chifre fala, enquanto ele se exalta, enquanto devora os santos de Deus, Daniel olha para cima. E a cena muda completamente. Tronos são postos no céu, e o ancião de dia se assenta. Suas vestes, brancas como neve, seu cabelo, como lã puríssima, seu trono, chamas de fogo, rodas de fogo ardente, um rio de fogo manando diante dele. Milhares de milhares o servem, milhões de milhões estão de pé diante dele. O tribunal se assenta, e os livros são abertos. Enquanto o chifre pequeno blasfema, enquanto os impérios pisam, enquanto a 4ª besta devora, o julgamento está acontecendo. Simultaneamente, no invisível, e a sentença é dada. A besta é morta, seu corpo destruído, entregue ao fogo. E então vem alguém como o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproxima do ancião de dias e recebe domínio, glória, reino. Todos os povos, nações e línguas o servem. Seu domínio é eterno. Seu reino jamais será destruído. A pedra que destruiu a estátua agora tem rosto, tem nome: Jesus. O 5º reino, o reino que não é de ferro, prata, bronze ou ouro. O reino que não é uma besta, o reino que é uma pessoa. O reino que cresce não por conquista, mas por entrega, não por espada, mas por amor. Não por terror, mas por verdade. Daniel viu a mesma história 2 vezes. A primeira vez de baixo para cima, do ponto de vista humano, e os impérios pareciam gloriosos. Ouro, prata, bronze, poder, riqueza, domínio. A segunda vez de cima para baixo, do ponto de vista de Deus, e os impérios eram bestas, predadores, feras famintas devorando umas às outras. E aqui está o que muda tudo. Nabucodonosor viu a estátua de frente, como espectador, como alguém admirando. Mas Daniel viu as bestas de cima, da perspectiva do trono, do lugar onde o julgamento acontece. A direção do olhar mudou tudo, porque quando você olha a história de baixo, você vê glória temporária. Você vê impérios que parecem eternos, sistemas que parecem invencíveis, poderes que parecem absolutos. Mas quando você olha de cima, você vê a verdade. São todos temporários.
predatórios, destinados ao pó. Babilônia caiu, Pérsia caiu, Grécia caiu, Roma caiu, e tudo que sobrou, ruínas, museus, turismo, mas o reino de Deus está crescendo, avançando, em cada nação, em cada tribo, em cada língua, como uma pedra que virou montanha, como um reino que não tem fim. Você vive no tempo dos pés de ferro e barro, sistemas fortes misturados com fragilidade moral, tecnologia avançada misturada com caos social, tentativas de união que sempre falham. E a pergunta que fica não é sobre política, não é sobre economia, não é sobre quem governa. A pergunta é, de qual perspectiva você está olhando? Você está vendo a história de baixo, achando que os impérios humanos são a resposta? Ou você está vendo de cima, sabendo que apenas um reino permanece? Impérios prometem segurança eterna, mas são temporários. Ideologias prometem salvação, mas desmoronam. Sistemas prometem plenitude, mas deixam vazio. Tudo que não é construído na rocha, eventualmente vira pó. E quando os livros forem abertos, quando o tribunal se assentar, de que lado da história você estará? Dos reinos que caem ou do reino que permanece? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E no próximo vídeo, vamos explorar algo ainda mais profundo, a visão dos 70 anos de Daniel, e como ela revela o tempo da restauração que ainda está por vir. Mas lembre-se, Deus mostrou a Daniel a mesma história 2 vezes, porque a perspectiva muda tudo. Impérios caem, mas o reino permanece.